Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Passaram a noite bem? Se despertaram hoje, né, com saúde, graças a Deus, né? Já agradeceram a Deus pela noite de ontem e pelo dia de hoje? Graças a Deus, né? Bom dia, família! Pronto, crianças, hoje nós teremos aula de história, tá certo? A tia falou ontem, né, que houve uma mudança, né? Só ontem e hoje, tá certo? No decorrer da semana tá normal e na próxima semana também. Tá certo? Bom, hoje nós teremos aula de história, falando sobre um pouco sobre o primeiro reinado, tá certo? Mas antes, vamos falar com Deus, tá certo? Feche os olhos. Pai querido e amado, mais uma vez estamos aqui na tua presença para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado pela saúde, Senhor, e pela nossa família. Pai querido, Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, entra em cada lar, entra com providência, Senhor, em cada lar, abençoa cada família, cada pai e cada mãe que saiu, Senhor, para os seus trabalhos, guarda os livros de todo mal. Pai querido e amado, também eu te peço pelas crianças, toma cada um em tuas mãos, dá saúde, dá sabedoria do alto, Senhor, dá um bom comportamento. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, pelo nosso colégio, Senhor, CBPA também, toma em tuas mãos. Abençoa os dirigentes, Senhor, a direção, abençoa também os professores. Assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Bom, crianças, o primeiro reinado, né, se iniciou no ano de 1822, né, com Dom Pedro I, lá no Riacho de Ipiranga, né, ele separou o Brasil de Portugal, tá certo? No dia 7 de setembro de 1822, né? Neste dia, o Brasil ficou liberto de Portugal. No dia 12 de outubro, né, de 1822, né, deste mesmo ano, Dom Pedro foi aclamado, né, como o primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I, sendo coroado. Em 1º de dezembro de 1822, neste momento, a situação política no país estava dividida em dois grupos. O primeiro grupo era o Partido Português, que articulava a recolonização do país, e o Partido Brasileiro, dividido em dois grupos também. O grupo conservadores, né, o grupo dos conservadores, que defendia a monarquia fortemente centralizada, e os liberais, que defendia uma monarquia onde os poderes do rei fossem limitados. Em 1823 foi realizada uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição. Para o Brasil, esta Constituição ficou conhecida como Constituição da Mandioca. Por que, tia? Mandioca, o que tem a ver com o Brasil, né? Pois bem, pois só teria direito ao voto quem possuísse uma renda, né, dinheiro, uma renda anual equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Né? Quem não tivesse nenhum pedacinho de terra não poderia, tá certo? Não tinha direito a nada. Esta Constituição fez a divisão dos poderes, né? O poder executivo, né, que era exercido pelo imperador e seus ministros, o legislativo, exercido pelos deputados e senadores, o judiciário, formado pelos juízes, escolhido pelo imperador, e o moderador, né, exercido pelo imperador, que controla todos os outros poderes. O voto censitário. O voto censitário, ou seja, para votar ou se candidatar, a pessoa teria que comprovar determinada renda, né? Estabeleceu aqui no Brasil a Igreja Católica como a religião oficial do Brasil. A igreja ficou subordinada ao Estado. No ano de 1824,
surgiu a Confederação do Equador por causa dos descontentamentos com a centralização política imposta por Dom Pedro I, presente na Constituinte de 1824, e a influência portuguesa na vida política do Brasil. Mesmo após a independência, o estopim desse conflito político foi quando a elite, as pessoas que tinham renda maior, de Pernambuco, havia escolhido um governador para a província. Esse governador era o Manuel Carvalho Paes de Andrade. Porém, em 1824, Dom Pedro I indicou um governador de sua confiança para a província. Era o Francisco Paes Barreto, esse governador que ele indicou. O movimento teve caráter emancipacionista republicano. Ganhou esse nome porque o movimento ficava próximo à linha do Equador. A revolta teve seu indício na província de Pernambuco, porém logo se espalhou para outras províncias da região, como o Ceará, o Rio Grande do Norte e Paraíba. A repressão ao movimento determinada pelo imperador foi violenta e seus principais líderes foram condenados à forca. Um deles foi o Frei Caneca, Frei Caneca era um frei, o nome dele completo era Joaquim do Amor Divino Rabelo. Por que ele tinha esse Caneca no nome dele? Porque quando ele era criança, ele vendia ali nas ruas, vários canecos, Então, para ajudar os seus pais, tá certo? Então, ele ficou apelidado como Caneca, Então, quando ele cresceu e estudou, tá certo? Ele foi formado em filosofia, ele era poeta, em geometria também, tá certo? Então, ele ficou conhecido, como Frei Caneca. Bom, ele foi fuzilado, e na praça pública, tá certo? Ele foi condenado à forca, mas ele foi fuzilado, tá bom? Na nossa história, Frei Caneca ficou conhecido como um símbolo do ideal de liberdade. A insatisfação do povo brasileiro com o autoritarismo do imperador era cada vez maior. O povo estava insatisfeito com Dom Pedro I. Por isso, Dom Pedro I resolveu abdicar no dia 7 de abril de 1831, quando Dom João VI morreu e Dom Pedro resolveu voltar para Portugal, deixando aqui no Brasil o seu filho Pedro de Alcântara, que tinha na época apenas 5 anos de idade, sob a responsabilidade de José Bonifácio. Ele era ministro, na época, José Bonifácio, ele era ministro, até que atingisse a maioridade. O governo ficou nas mãos de regentes e assim terminou o primeiro reinado. Dom Pedro I, ele renunciou à coroa de Portugal, entregando-a à sua filha, Dona Maria da Glória, tá certo? Maria da Glória era uma das filhas de Dom Pedro I. Então, Dom Pedro I, com o tempo, com o passar do tempo, ele abdicou também da sua coroa, lá em Portugal, deixando no lugar dele sua filha, a Maria da Glória, tá certo? E aqui no Brasil, ficou o Pedro de Alcântara, já crescendo ali, conhecendo o ritmo, do Brasil, sob a supervisão dos regentes, do José Bonifácio,
tá certo? Ali ele tinha uma rotina de estudo, né? E estava se preparando para governar o Brasil. Então ele tinha uma rotina ali, todo dia ele acordava cedo, tinha aulas, né, de línguas, de geometria, de história, de geografia, entenderam? Então ele tinha aquela rotina todos os dias. Bom, criançada, aqui nós temos a nossa agenda, né, história. Hoje é 2 de setembro, primeiro reinado, páginas 67 a 71, atividade de reforço de história, só a metade da página, né? 132, assinatura do seu responsável, né? E outra coisa, mais tarde nós nos encontramos no Google Meet, tá certo? Para fazer a correção dessa tarefa. Espero que vocês tenham lido, prestado atenção na história, tá certo? Se aprofunde, seja curioso, tá bom, criança? É bom a criança ser curioso, conhecer a história do nosso país, tá certo?